Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Ronald Rocha, médico oftalmologista na cidade de Feira de Santana, Conceição do Coité e Tucano. E hoje vamos fazer uma live bem interessante abordando o tema a segurança da cirurgia de catarata. Então, se você já conhece alguém que tem catarata ou que tem interesse nesse tema, encaminhe aqui para também acompanhar esse conteúdo que é de grande valor para você que tem familiares, que está com turvação visual. É interessante entender o quão seguro é o tratamento da catarata. Então, vamos começar. A catarata, ela precisa sempre ser tratada com um quadro de tratamento cirúrgico. E quais são os riscos para esse procedimento? Então, o primeiro critério de segurança é você fazer uma avaliação oftalmológica bem detalhada, de preferência com um especialista que trata a catarata. Por quê? Na avaliação, a gente já vai ver se tem algo que contraindica a cirurgia, como a pressão do olho mais alta, se o paciente, por exemplo, que tem diabetes, ele vai ter uma lesão no fundo do olho, uma retinopatia, que tem que ser tratado primeiro. Então, a avaliação oftalmológica é o primeiro critério de segurança. Na avaliação completa, a gente acaba avaliando a acuidade visual, a gente acaba avaliando a pressão do olho, na parte da córnea, se tem alguma limitação nas camadas, como está a classificação dessa catarata. A gente sabe que quanto mais avançada é a catarata, mais riscos de complicação. Então, a gente tem que ter alguns critérios nessa avaliação. Então, para a gente ter uma segurança, o primeiro passo é você fazer uma avaliação completa do olho com um profissional que tenha conhecimento técnico sobre esses riscos e a gente avalia se realmente é seguro, já na avaliação oftalmológica, encaminhar esse paciente. Na avaliação completa, a gente tem que primeiro fazer o diagnóstico. Quando o paciente está com baixa visão e o paciente tem a catarata, a gente tem que identificar se o problema é só a catarata que está justificando aquela baixa de visão ou se tem alguma outra alteração. Será que esse paciente tem um glaucoma ainda não diagnosticado? Através da avaliação do fundo do olho, a gente vê se no nervo tem sinais de glaucoma. Será que a pressão do olho desse paciente está elevada? Porque se estiver elevada, tem que fazer um tratamento antes de encaminhar ele para a cirurgia. Como está essa córnea e essa parte anterior do olho? Será que é arriscado fazer a cirurgia na forma que o olho está? Então, o primeiro critério de segurança é fazer uma consulta oftalmológica completa com um profissional capaz de realizar e encaminhar para o tratamento cirúrgico. Pronto, identificamos que é só a catarata. O paciente não tem nenhuma retinopatia, não tem nenhuma degeneração, não tem nenhuma alteração na córnea, a pressão está controlada, o nervo está saudável. Então, qual é o encaminhamento? Pronto, o paciente pelo olho, ele pode operar sem risco. Então, a gente tem que agora, por questão de critério de segurança, ver a parte clínica. Então, na parte clínica, vamos colocar aqui. Na parte clínica, o que é importante avaliar nesse paciente? São os exames pré-operatórios. De exames pré-operatórios, quais são os mais importantes? Quando a gente faz a cirurgia de catarata, a gente acaba fazendo no hospital dia. É um hospital que o paciente entra, é feita uma admissão desse paciente, é feito um internamento, o paciente é avaliado no hospital, mas ele tem que ser liberado no mesmo dia. Então, o paciente não fica internado de um dia para o outro. Então, tem que ter um risco cirúrgico baixo para poder indicar e fazer essa cirurgia com segurança. Então, a gente tem que avaliar como está o exame de sangue dele. O paciente tem algum quadro de anemia, tem algum quadro de infecção, como é que está a função renal dele. Então, através dos exames laboratoriais, a gente vai ver se tem algo de risco nesse paciente que tenha uma limitação na realização dessa cirurgia no ambiente hospitalar dia. Então, o critério para avaliação de pré-operatório envolve a parte clínica de comorbidades. A depender, o paciente vai ter que fazer mais exames, mas nos exames básicos entra hemograma, a glicemia para saber se ela está realmente controlada, a ureacreatinina, que é para fazer a avaliação da função renal, como é que está o sódio e o potássio desse paciente, e o coagulograma, que a gente avalia se o paciente tem risco de sangramento durante o procedimento. Então, quando a gente faz uma avaliação pré-operatória, é ali que a gente vê se é seguro, de forma clínica, levar esse paciente até o procedimento cirúrgico.
Outro critério é a parte cardíaca. A parte cardiológica tem que saber se o paciente tem algum quadro de arritmia cardíaca, porque isso limita a realização da cirurgia. Como é que está a pressão arterial desse paciente? Então a gente pede uma avaliação cardiológica. Se o paciente não tiver comorbidade nenhuma, às vezes só um eletrocardiograma com ritmo sinusal, frequência controlada, é o suficiente para ter uma segurança de que não vai ter risco no momento da cirurgia. E os outros exames são exames oftalmológicos. Os exames oftalmológicos são para ter uma segurança de que a celularidade da córnea está normal, de que a topografia está adequada para poder fazer o planejamento cirúrgico. Qual vai ser o cálculo para realizar, o cálculo para colocar essa lente que é utilizada na cirurgia de catarata? Existem exames específicos como a biometria, topografia de córnea, Pentacam, que a gente acaba utilizando para ter uma precisão melhor no parâmetro refracional desse paciente. A gente acaba fazendo alguns cálculos e acaba tendo necessidade desses exames oftalmológicos, além de exames mais específicos que vai se enquadrar nos pacientes de maior risco. Às vezes uma tomografia da retina, uma tomografia do nervo, que é o OCT. Às vezes o paciente precisa de uma retinografia para documentar uma lesão e acompanhar antes e depois dessa cirurgia. Então, quando o paciente acaba tendo o diagnóstico de catarata e acaba tendo a liberação da partir da consulta oftalmológica, é necessário fazer esse apanhado de exames para ter uma segurança maior na cirurgia. Então, os exames pré-operatórios são essenciais para garantir essa segurança na cirurgia. Então, exames de sangue laboratorial, avaliação cardiológica ou, a depender da comorbidade, um um ecocardiograma e os exames oftalmológicos. E quais são os outros critérios de segurança para realizar a cirurgia? São os materiais e equipamentos cirúrgicos. Quando a gente vai fazer uma cirurgia, a gente acaba utilizando vários tipos de materiais. Existem os materiais cirúrgicos, que é o que a gente manipula a parte intraocular, mas também exige um microscópio cirúrgico, que tem que ser de alta qualidade para ter uma visibilidade adequada. Se a gente não tiver uma visibilidade boa no momento da cirurgia, aumenta o risco de complicação. Então, os materiais e equipamentos são essenciais para garantir essa segurança. E equipamentos que fazem a cirurgia, existem vários tipos. Existem insumos que são utilizados, existem materiais que tem que ter um cuidado de asepsia, de ter um cuidado de fazer uma esterilização adequada. Então, a unidade hospitalar que trabalha dentro das normas de segurança vai ter um critério maior e uma segurança maior para realizar essa cirurgia sem risco. Então, os materiais cirúrgicos, os materiais de insumos, os materiais hospitalares são essenciais para garantir essa qualidade e essa segurança no procedimento da cirurgia, tá? Então, microscópio cirúrgico, o aparelho de facoemulsificação e os materiais que utilizam para fazer essa manipulação no momento da cirurgia. O outro critério já é a questão da asepsia do paciente, o cuidado no preparo dessa cirurgia. O paciente tem que ser preparado, ele é recebido no centro cirúrgico por uma equipe de anestesia, porque a gente sabe que a ansiedade gerada no momento do procedimento acaba fazendo o paciente mexer um pouco mais, ele fica um pouco desconfortável no momento de realizar esse procedimento e exige então esse cuidado da anestesia. Existe um médico anestesista no momento dessa cirurgia, existem materiais e cuidados que são feitos antes de realizar o procedimento, e isso dá uma segurança maior na cirurgia de catarata. Outra questão é o cuidado na asepsia, que é para evitar infecção. Então, esse paciente vai ser utilizado colírios adequados tanto para anestesia quanto para asepsia desses pacientes. E esse cuidado aumenta a segurança por diminuir o risco de infecção. E o outro critério de segurança é a técnica cirúrgica. A gente sabe que existem vários tipos de catarata, para cada catarata exige uma técnica diferente, materiais diferentes, e o médico especialista de catarata tem que estar apto para cada tipo de catarata. Então, essa técnica cirúrgica vai desde você ter o conhecimento técnico quanto a experiência da manipulação. Não sei se todo mundo aqui sabe como é realizada a cirurgia, mas o cirurgião ele acaba utilizando os olhos para ver como é que está a realização, a
visibilidade desse olho, tem que estar com a visão boa dos dois olhos. Ele utiliza as duas mãos para manipular esse olho e a catarata e utiliza os dois pés. Um para fazer o controle da irrigação e aspiração e o outro para manipular o microscópio sem depender da mão dele se o paciente acabar indo para um lado ou para o outro. Então exige uma habilidade técnica cirúrgica de experiência para poder ter uma segurança maior. Então quanto mais experiente for o médico, quanto mais o médico tivesse capacitado para realizar essa cirurgia e apto, vai ter uma segurança maior. Às vezes você está num serviço muito bom, que tem toda a estrutura, todos os equipamentos de qualidade, mas se você não estiver bem naquele dia, ou se você não estiver com um profissional tão experiente, aumenta sim o risco de complicação. Então a técnica cirúrgica adequada e o médico especialista experiente vai dar uma segurança maior para realizar essa cirurgia. Então isso tudo é importante para garantir que essa cirurgia vai ter um sucesso, tá? Vamos colocar aqui o outro critério de segurança, já é no pós-operatório. Por quê? Quando a gente faz a cirurgia, o paciente ele ali está todo nas mãos do profissional. E aquele profissional que está com experiência, está com todo o cuidado, todos os materiais de qualidade, foi realizada a cirurgia com sucesso. Se depois que o paciente sai, ele não consegue utilizar aqueles colírios de forma adequada, aumenta os riscos de complicação, principalmente a complicação de infecção. Então, quando a gente acaba fazendo a cirurgia, a gente sabe que ali a gente manipulou o olho, a gente acabou tendo uma comunicação com o meio externo e isso acaba gerando inflamação e uma exposição de infecção. Então, por isso que é extremamente importante o uso regular dos colírios. Quais são os colírios que a gente utiliza para dar uma segurança de que a cirurgia que foi realizada e bem feita se mantenha bem naquela recuperação pós-operatória? A gente tem que utilizar colírios potentes de antibiótico e a gente acaba usando colírio de 4 em 4 horas. Aquela realização da cirurgia acaba gerando uma agressão no olho e gera um pouco de inflamação. O olho pode inchar, pode embaçar, pode doer. Então, por isso que a gente também utiliza anti-inflamatório. E o anti-inflamatório mais adequado na recuperação cirúrgica desses pacientes é o colírio de corticoide. A gente acaba utilizando o corticoide junto com esse antibiótico ou separado, depende da formulação, sendo que esse corticoide tem que ser utilizado 10 minutos depois, a partir de 10 minutos, do antibiótico, para não tirar um pouco da ação de absorção desse colírio antibiótico. Então a gente usa antibiótico, 10 minutos depois o anti-inflamatório, e como esses colírios têm às vezes conservantes, ele acaba gerando ressecamento, desconforto no olho, e a gente acaba complementando depois, com 10 a 20 minutos, o colírio lubrificante. Por quê? Às vezes o paciente fica com um pouco de visão embaçada, um pouco de desconforto, ressecamento, por conta dos colírios do antibiótico anti-inflamatório. Cada um tem a sua função. O colírio antibiótico, matar a bactéria e não permitir que ela entre no olho para não dar infecção. Isso dá uma segurança de garantir que o paciente vai recuperar bem. O anti-inflamatório vai acabar gerando uma redução dos sintomas de dor, de turbação visual, de inchaço. Então vai ter a importância dele, mas aqueles conservantes acabam gerando ressecamento e pode gerar desconforto. E aí depois vem o lubrificante, que vai ter, além de melhorar a qualidade da superfície ocular, melhorar o desconforto gerado pela cirurgia e por esses colírios. Então é uma combinação no tratamento pós-operatório para garantir que a cirurgia tenha essa segurança de recuperar o olho o mais rápido possível. Tem pacientes que a gente faz a cirurgia que com 1 a 2 dias, seguindo certinho, já está com a visão já sem desconforto, já enxergando tudo, e ali tem que ser mantido, porque o paciente às vezes acha, caramba, operei com 2 dias, já estou bem, vou parar os colírios. Não, não pode, porque ali você está bem por conta do uso dos colírios. Se você estiver bem e suspender esses colírios, acaba gerando ainda risco de infecção, acaba ainda gerando o risco de inflamar o olho e gerar muito desconforto. Tem paciente que às vezes já está com 15 dias em recuperação, a gente começa a reduzir aos poucos esses colírios e ele fala, tô bem, acabou aquele colírio, não vou comprar outro. E acaba gerando essa inflamação, acaba embaçando e demorando mais essa recuperação. E acaba nisso, o paciente tem que iniciar o tratamento tudo do zero.
Então, por isso que é importante entender o uso dos colírios, por que cada colírio é utilizado e a importância de fazer essa redução gradativa, tá? Então, para a gente entender a segurança da cirurgia é o diagnóstico adequado. Então, quando a gente fala do diagnóstico adequado, é você fazer uma avaliação com um médico especializado que consegue entender os fatores de riscos oftalmológicos e ali dizer se realmente o paciente está apto para a cirurgia pelo olho. Se o paciente estiver apto para a cirurgia, são feitos pedidos de exames pré-operatórios. Aí um paciente pergunta assim, até quando tem validade esses exames? Os exames laboratoriais, de preferência, até 6 meses. O quanto antes, mais recente, melhor. Cardiológico também, 6 meses. Dos olhos, já tem um período maior. Às vezes você tem um exame ali de até 8 meses, 9 meses, ele ainda pode ser aproveitado. Então, exames oculares de 1 ano, exames oftalmológicos de 1 ano, exames cardiológicos e de sangue de 6 meses. Mas a gente sabe que quanto mais recente, mais uma segurança maior de realizar essa cirurgia sem risco. Esses exames também são encaminhados para a equipe de anestesia. Então, a gente sabe que a equipe de anestesia tem esses parâmetros clínicos de segurança para realizar, o paciente ter um conforto maior, saber quais são as medicações que podem ser utilizadas no momento da sedação. O paciente tem que estar bem tranquilo para realizar essa cirurgia com segurança. Então ele vai ser visto a pressão na hora da cirurgia, ele vai ser monitorizado, ele vai ser assistido por essa equipe em conjunto com o médico que vai estar fazendo a cirurgia dele. Ele vai ter um conforto no momento de realizar a cirurgia, porque ele não vai perceber a realização desse procedimento. Então a gente utiliza colírios anestésicos, a gente faz uma sedação, não sei se vocês já fizeram endoscopia, por exemplo, é semelhante àquela anestesia. Porque o paciente, quando ouve que é cirurgia, acha que vai ficar entubado, que vai apagar, que vai desacordar, e não é necessariamente isso. O paciente vai estar todo momento acordado, respirando, se comunicando, se chamar. Então ali o paciente vai ter o conforto de não perceber, mas também não vai ser aquela anestesia aprofundada. Então isso dá uma segurança para quem está realizando o procedimento, que é o médico cirurgião, que o paciente vai estar ali sem desconforto e tendo a segurança de que não vai mexer no momento da cirurgia. E também isso gera para o paciente uma segurança de que a cirurgia vai ser feita de forma mais rápida, de forma segura, que não vai ter esse risco de complicação junto com a equipe da anestesia. A questão dos materiais, a gente já falou, que é para passar essa segurança pela tecnologia que hoje é utilizada de visibilidade adequada. Então, quanto mais o paciente, mais a equipe de cirurgia ver melhor, com mais detalhes o olho do paciente, a gente acaba tendo a segurança de que não vai pegar nada fora do esperado, de que o tamanho dos cortes vão ser adequados, porque são microcirurgias. A gente está ali falando de um aumento que é utilizado, a gente sabe que o microscópio vai dar, então quanto mais visibilidade, mais iluminação e mais o aparelho é recente, a gente sabe que vai ter uma segurança maior na realização dessa cirurgia. É uma cirurgia, uma microcirurgia com cortes minimamente invasivos. Tanto que o paciente sai com o olho aberto, ele não sai com o olho com tampão, não é dado nenhum tipo de ponto na cirurgia de catarata, porque a gente faz incisões, microincisões, são aparelhos muito detalhados que a gente acaba utilizando para fazer essa retirada da catarata, e aí esse paciente vai ter a segurança de que a cirurgia vai ser feita de forma minimamente invasiva e que aquela recuperação vai ser mais rápida, porque vai ter menos corte, menos tempo cirúrgico dentro do olho, o paciente vai ter um conforto maior na recuperação. Então, quando a gente fala de avanço nesses equipamentos, nos garante de que a cirurgia vai ser feita de forma segura e vai ser ali a recuperação também mais rápida. Como é que essa cirurgia era feita antes? Não sei se vocês sabem, mas o que a gente está falando aqui é coisa de 30 anos para cá. Teve uma evolução muito grande na medicina e na oftalmologia isso foi muito recente. Eu estava no congresso agora em São Paulo e até a informação me chocou, porque o paciente que tinha astigmatismo antes, ele não conseguia corrigir. A lente tórica, a lente intraocular que corrige astigmatismo, ela foi desenvolvida e aplicada na prática médica, foi depois de 2006.
Ou seja, antes de 2006, não era possível fazer um cálculo e utilizar uma lente que corrigisse astigmatismo. Ou seja, então a medicina cada dia está avançando mais para gerar resultados refrativos melhores, segurança para diminuir riscos de complicação nesse pós-operatório. E quais são esses riscos que conseguiu avançar? Antigamente eram feitos cortes grandes, porque as lentes eram maiores, não tinham equipamentos tão minúsculos para realizar essa retirada da catarata, e isso acabava oferecendo mais inflamação, gerando mais desconforto no paciente. O paciente às vezes tinha que sair com ponto no olho, tinha que manipular o olho depois, e com o passar do tempo foi evoluindo esses equipamentos, então foi trazendo mais segurança na realização dessa cirurgia. Então, quanto menos invasivo é o procedimento, mais o paciente vai ter o conforto, vai ter a recuperação e vai ser um risco menor de complicação. Falando das complicações, quais são as complicações? O paciente às vezes pergunta, fica ali com receio. As complicações são mínimas, mas quais são elas? O risco de complicar na hora da cirurgia, da lente acabar não conseguindo ficar no local, o risco de infeccionar esse olho, e todas as medidas que são feitas são para diminuir esse risco. Então, quanto mais a gente tem os critérios técnicos aplicados, menos riscos os pacientes vão ter na recuperação dessa cirurgia. Então, por isso que eu acho que é importante trazer isso aqui. E isso que me chamou a atenção foi porque eu postei uma paciente de 90 anos, que o pessoal acha que às vezes a idade é um critério que contraindica a cirurgia, e não é. A paciente ela tinha já feito uma cirurgia em um olho há 12 anos atrás e ela acabou tendo um problema nesse olho, e o outro que ela não quis operar estava com catarata avançada. Ela estava com a visão de conta-dedos. A visão de conta-dedos é quando o paciente bota aquela letra desse tamanho, igual de outdoor, e nem com um grau ela consegue ver. Então ela a gente já entra no critério de cegueira legal. Então o paciente, quando tem um grau muito avançado de catarata, ele é considerado cego. Mas essa cegueira é uma cegueira reversível. E às vezes o paciente, quando está com idade mais avançada, ele acha que a própria idade é contraindicação da cirurgia. Não é, a gente só tem que ter um cuidado a mais nesses critérios de segurança. Então o paciente tem que ser avaliado de forma bem adequada. Então a gente faz um ultrassom desse olho para ver se tem alguma coisa na parte do fundo do olho que a catarata impede de ver. A gente tem que fazer exames mais específicos de parte clínica. Então o paciente vai passar por um cardiologista, lá ele vai fazer eco, vai fazer eletro, vai fazer exames específicos da parte laboratorial. Então, apesar de ter 90 anos, ele vai ser investigado se tem alguma questão de risco clínico, que a gente sabe que um paciente mais idade tem, mais comorbidade ele vai ter, mais doença ele vai ter. Então, ele vai ter, se ele tem alguma coisa no pulmão, se ele tem algum histórico de câncer, se ele teve já algum problema cardíaco, e ele vai dizer se tem um critério de liberar baseado nos riscos cirúrgicos. Então, se o paciente tiver baixo risco ou risco moderado, é ponderado realizar a cirurgia. Então, essa paciente estava com baixo risco cirúrgico e ela acabou sendo encaminhada. Quando ela foi fazer os exames pré-operatórios oftalmológicos, foi visto que nesse olho tinha um astigmatismo muito alto, um astigmatismo de 4,5. E aí, para poder fazer uma cirurgia e aproveitar o aumento cirúrgico e também corrigir esse grau, é feito várias análises da córnea, do tamanho do olho, do tamanho da câmara anterior, se é possível nesse olho fazer essa correção. E ela conseguiu ficar apta para uma lente de correção de astigmatismo, chamada lente tórica. E o resultado foi incrível. A paciente acabou sendo liberada pelo cardiologista, a gente acabou fazendo todos os exames oftalmológicos e a gente viu que ela tinha segurança, apesar de ter 90 anos, de realizar essa cirurgia. E a paciente ficou encantada, porque ela tinha passado por alguns serviços, ficou com medo, acabou voltando no nosso serviço e lá, feito toda essa avaliação, junto com a família também, que deu todo o apoio, acabou, ela falou até que fez uma promessa para poder dar certo a cirurgia, que tem que também ter essa parte de fé, né? Mas isso que gerou ela tem uma segurança de poder ter
essa cirurgia de forma segura. Então a gente fez a cirurgia, fez o planejamento, encomendou essa lente, que essa lente não é uma lente que fica em estoque, é uma lente personalizada. A gente faz toda a programação e o planejamento cirúrgico dela, encaminha para uma empresa para fazer essa encomenda da lente. Quando essa lente chega, a gente faz a realização dessa cirurgia. E ela não enxergava nada. E ela, quando já chegou na primeira semana, ela chegou já bem melhor. E ela, com 30 dias, já estava vendo tudo sem óculos. Então foi assim um resultado incrível. E quantas pessoas, às vezes, por risco, por medo de operar, ou achar que pela idade, tem paciente que chega às vezes com 72 anos, doutor, já estou com a idade avançada, não posso operar não. E às vezes o paciente não tem noção que aquilo não é um critério. Então, por isso que é importante trazer essas informações aqui, trazer que é seguro fazer a cirurgia de catarata, mas exige toda essa investigação. Por isso que eu trago esse conteúdo para vocês. Então, obrigado pela presença de todos aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Me conte aí, pessoal. Vocês têm pergunta, dúvidas? Encaminha isso aqui. Essa live vai ficar salva. Eu quero que vocês encaminhem também para pessoas que precisam dessa informação. Isso aqui é um conteúdo para ajudar as pessoas que às vezes têm receio do procedimento. Ali você está levando uma qualidade de vida para essa pessoa. Já tem vários estudos mostrando que a catarata aumenta risco de demência. Já tem vários estudos mostrando que aumenta risco de queda, diminui a longevidade. Então, assim, você hoje, com a tecnologia que nós temos, com a segurança que tem, não podemos aceitar um paciente que tem a catarata, que pode ter uma qualidade de vida, uma longevidade, só retirando essa catarata. O paciente que tem uma catarata avançada, ele não consegue ter autonomia, não consegue ter independência, e isso aumenta muito o risco de complicações da vida. Então, assim, acho que é importante trazer isso aqui para vocês. Me conte aí, pessoal, vocês têm dúvidas? Conhece alguém que já fez cirurgia de catarata? Conhece gente que tem medo? Tem uma história bem legal, que é da paciente Ana, de Tucano. Um beijo, meus pacientes de Tucano. Essa paciente me acompanha há 3 anos. Ela tem 80 anos, se não me engano, é 79. E ela falou que ia fazer, fugiu 1 ano. E dei toda a papelada, ela voltou, doutor, eu não posso operar. E começou a dar um monte de desculpa. E aí pedi a receita do óculos e aquela coisa. Eu falei, volte com o familiar para a gente explicar. E ela com receio. Ela, esse ano, tomou a decisão de operar. Operei ela segunda-feira. Quando eu fui ver ela na revisão agora, ela falou, doutor, se eu soubesse que era só isso, eu não ia ficar 3 anos esperando. Eu tinha tanto medo. O pessoal, minhas vizinhas falavam tanta coisa, porque às vezes vem daquele estereótipo da cirurgia antiga, de 30 anos atrás, né? Às vezes o paciente idoso tem essa memória de quando uma tia naquela época fez, que teve algum tipo de complicação e que isso já foi extinto. Hoje é muito mais seguro. Só que o medo justamente por conta desse histórico. Então, aí quando ela fez a cirurgia, ela falou, doutor, eu não tinha noção do quanto era diferente a visão. Ela tinha uma visão com os 2 olhos com a catarata, né? Muito embaçada. Ela achava que o mundo já era de outra cor. Ela falou que as cores da casa estavam muito mais vivas. E ela falou assim, eu já quero fazer o outro. A paciente ficou 3 anos esperando, adiando. Com 1 semana de cirurgia, já queria marcar o outro olho. Por quê? Viu que era seguro, viu que tinha benefício, via que não tinha nada de risco, e isso acaba extinguindo o medo. Então é importante você que conhece alguém que tem catarata, mandar esse conteúdo também, tá bom? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Espero que tenha feito sentido para vocês essa comunicação, esse conteúdo que a gente está trazendo aqui. Vou colocar novamente aqui as imagens que eu tinha usado para recapitular. Então, primeiro passo da segurança da cirurgia de catarata, a consulta oftalmológica com um médico especializado que entende quais são os riscos de liberar esse paciente para operar. Porque se ele tiver algumas alterações na retina, no nervo, na pressão do olho, na córnea, em algum outro critério, ele não pode ser encaminhado para a cirurgia sem essa avaliação correta. O outro critério de segurança é você fazer bem feito os exames pré-operatórios. Então, exame de sangue recente, exames cardiológicos recentes, exames oftalmológicos com qualidade. Então, isso traz segurança para a cirurgia. O terceiro critério de segurança são os equipamentos e materiais. Os materiais atualizados,
Tecnologia vem para nos ajudar, então quanto mais avançado e mais recente são esses microscópios, aparelhos de facoemulsificação e pinças, vai trazer mais segurança na realização dessa cirurgia. O quarto, o paciente tem que ter uma asepsia adequada, uma anestesia adequada, porque o paciente, se tiver ainda ali acordado, se tiver com muita ansiedade, pode atrapalhar o procedimento, diminuir essa segurança. O paciente que tem uma asepsia inadequada pode aumentar o risco de infecção e a habilidade do cirurgião. A técnica cirúrgica, que cada catarata vai ter uma necessidade de uma técnica específica, o profissional que tem uma experiência maior vai gerar mais segurança. Como eu comentei, a gente utiliza as 2 mãos e os 2 pés e os 2 olhos na hora de operar. Então a gente tem que estar muito concentrado, a gente tem que estar com habilidade bem treinada para poder fazer esse procedimento sem risco. Então a experiência do médico que vai operar seu olho, ela conta na questão da segurança. E aqui a gente vai entender que o pós-operatório é tão importante quanto a realização da cirurgia, que é importante a importância dos usos dos colírios. Antibiótico, para não dar bactéria, não dar infecção, que é uma principal complicação. O anti-inflamatório, que vai ajudar na recuperação, não vai dar inchaço, não vai dar cicatriz, não vai dar baixa de visão. E o lubrificante para dar esse conforto. Então, deixo aqui essas informações de extrema importância para você que tem esse receio da cirurgia, você que conhece alguém que precisa passar por esse procedimento e às vezes está com receio, está com dúvida se isso é seguro ou não. E a cada ano que passa, está tendo mais avanços. No Congresso desse ano de São Paulo, foi visto novas habilidades e técnicas operatórias para cataratas mais avançadas, visto equipamentos que traz tamanhos menores de pinça para ter necessidade de cortes menores na hora de fazer a cirurgia com a mesma segurança. Equipamentos e lentes intraoculares que dão um resultado refrativo melhor. Então, a cada ano que passa, está sendo investido pelas empresas avanço na tecnologia de resultados refrativos e segurança para realizar o procedimento e diminuir ainda mais os riscos de complicação e infecção. Então, fica aqui essas informações para você. Espero ter feito sentido, espero ter ajudado. A gente vai fazer com frequência essa comunicação aqui através das lives e essa live vai ficar salva. Então encaminha para a pessoa que você conhece, que está com interesse em avaliar da catarata, que já tem um diagnóstico ou que está com suspeita, com baixa de visão, às vezes não quer nem passar pelo médico. Mostre esse conteúdo para ele que vai ser de extrema importância para melhorar a visão dele, tá bom? Agradeço a presença de todos. Deus abençoe vocês. Estou aqui à disposição também para qualquer dúvida. Lembrando que eu atendo na Feira de Santana, na Clinos, Hospital de Olhos Clinos, que é um dos melhores hospitais da região, que investe em tecnologia. Trabalho também em Conceição do Coitec, em uma das unidades da Clinos, e na cidade de Tucano, na Clínica Vita Médica, um serviço de excelência na cidade também. Tá bom? Deus abençoe, ótimo domingo e tenham uma boa noite. Eu vou descansar que amanhã também tem cirurgia de catarata e a gente vai estar repousando para ficar 100% para amanhã. Deus abençoe vocês.